Boa tarde a todos e todas. Estamos ao vivo aqui direto da Prefeitura de São Paulo, nesse segundo debate do Mais Educação São Paulo. Participam desse encontro a professora Cíntia Gomes da Fontes, Ensino Fundamental 1, da EMEI Antônio Branco Lefebvre, Maria Estela Santos Lefebvre, coordenadora pedagógica da EMF José Dias Silveira, Francilene Souza Tavares, coordenadora pedagógica da EMF Carlos Augusto Queiroz, Silene Santos Silva, coordenador pedagógico da EMF Alferes Tiradentes, Edna de Oliveira Teles, coordenadora pedagógica da ADRE Pirituba, e Roper Pires de Carvalho Filho, da EMF Antônio Rodrigues de Campos. Também está conosco aqui no estúdio o Fernando Almeida, diretor do Departamento de Orientações Técnicas da Secretaria Municipal de Educação. Hoje nós vamos falar das propostas do Mais Educação São Paulo para o currículo escolar. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos, aos colegas aqui presentes. Essa reforma, ela chega na história de São Paulo num momento extremamente rico da educação. Primeiro porque nós evoluímos nos últimos anos, nos últimos 20 anos, não tem tanto assim, com relação à legislação, à organização curricular, ao financiamento, ao ingresso de todas as crianças na escola, à avaliação de maneira não apenas focal e do aluno, mas dos sistemas escolares. Então é um momento rico que compõe um conjunto de variáveis que é extremamente favorável à educação. E nesse sentido de que o contexto se altera, o Brasil entra num cenário mundial de grande pujança econômica e de reconhecimento da sua cultura brasileira, a escola tem uma função fundamental. E dentro da função fundamental, que é de alguma forma formar uma civilização, né? Um projeto de nação democrático, rico, ético, participante, equânime, esse conjunto de variáveis não se consolida sem um bom programa curricular. Essa reforma que hoje a gente está debatendo na cidade de São Paulo, numa ampla consulta pública, chega num momento de grande riqueza do contexto brasileiro, da cidade de São Paulo e da escola pública aqui representada hoje pelos nossos colegas, que de alguma forma vai contar também as expectativas que tem com relação a isso. Do ponto de vista do conceito do currículo que a Secretaria está trazendo, junto com outras variáveis, está trazendo também uma proposta de ampliação da própria rede, que diminuirá certamente a pressão do número de alunos por sala de aula, atenderá mais amplamente as pessoas que estão fora da nossa rede, principalmente em educação infantil. Temos também uma proposta de reorganização do próprio estatuto das escolas, as normas que regem o convívio, né? Aprendi hoje uma palavra bonita, que seria o estatuto do convívio, como é que as pessoas se relacionam dentro da escola. O currículo tem uma função agregadora de tudo isso. Sem haver um bom currículo, prédios e estatutos de nada resolvem. Condições de trabalho também não são suficientes para garantir a qualidade da aprendizagem. É o conjunto dessas variáveis harmonicamente colocadas é que certamente dariam à população, à criança, ao jovem, ao adulto que frequenta a nossa escola, condição de trabalho. O currículo, o que é? O currículo é um conjunto planejado de atividades que intencionalmente colocam procedimentos, condições, conteúdos, avaliações, relação professor-aluno, didática, coloca tudo isso harmonicamente de tal maneira que a gente tenha a maior probabilidade possível de êxito na aprendizagem. O currículo de São Paulo, ele deu enormes contribuições, até o currículo brasileiro. Hoje o currículo da cidade de São Paulo é uma bela estrutura, só que nós estamos agora propondo um avanço sobre o que se fez. E o avanço se daria em duas dimensões. Na primeira, de criar uma estrutura mais interdisciplinar, que permite que as disciplinas dialoguem entre si e não haja apenas o foco em português e matemática, em leitura, escrita e solução de problemas.
a realidade da aprendizagem que permite ao aluno escrever é muito mais ampla do que apenas a língua portuguesa e o pensamento matemático. Sem a história, sem a geografia, sem o conhecimento e o debate sobre a cultura e a arte, sem a experiência do próprio corpo, é impossível se aprender a ler ou escrever. Não é? O Paulo Freire dizia que ler e escrever é ler o mundo, ler o próprio corpo, ler as pessoas que estão em volta, e poder escrever essa realidade significa mais do que ter uma caligrafia em cima de um papel ou dentro de uma tela de computador. Escrever o mundo significa participar dele. E esse currículo tem outra variável. A primeira falava que era a questão da interdisciplina. A segunda variável seria a valorização e a implementação política de projetos de aprendizagem, ou seja, que os alunos e professores, que a escola e a comunidade, que o currículo e os coordenadores pedagógicos e os diretores e os funcionários da escola, os educadores em geral, criem programas que usem da ciência, usem das artes, usem da matemática, usem do português para uma intervenção social. Então, os projetos que entram agora no sangue da escola de maneira mais articulada são uma forma de levar a participação da comunidade escolar na sociedade em que vive, não só ali no seu bairro, mas no Brasil, na cidade de São Paulo e no mundo. Né? Não tem por que não ser um projeto do mundo. E a terceira e última variável que eu vou trazer, que vale a pena falar também, é a passagem entre a formação inicial do aluno, alfabetização, etc., e as séries finais. Foram divididos os ciclos nossos do currículo em 3 pedaços. O primeiro, de primeira a terceira, é o ciclo chamado de alfabetização. O segundo é um ciclo chamado interdisciplinar, que vai até a sexta. E sétima, oitava e nona é o ciclo autoral. Em todos eles nós teremos projetos, em todos eles nós teremos um olhar interdisciplinar, em todos eles olharemos a autoria, a participação como algo fundamental para uma criança de 6, como para já um jovem, um adolescente de 14, 15 anos. No entanto, o importante disso é que essas coisas se tornam articuladas, se tornam sistêmicas e se tornam graduais na passagem, principalmente da 4ª, 5ª e 6ª série, ou ano, né? 4º, 5º, 6º ano, quando eles já começam a ter professores generalistas ou polivalentes no 4º ano e levam um professor âncora, um professor que cuida da classe inteira, que acompanha essa classe até o 6º ano, dividindo aulas com outros professores de aulas específicas. A ideia de compartilhar docência é uma outra forma de organização do currículo que permite que, a partir da 4ª e também na 1º, 2º e 3º ano, eles tenham professores trabalhando em conjunto na sala, dividindo não apenas a presença da aula, mas dividindo produtos e projetos que são coletivos, que não são projetos de uma área específica, mas são projetos interdisciplinares e que levam à escola uma nova organização de compromisso com a sociedade, leitura da sociedade e também de articulação entre todas as disciplinas. Esses são apenas alguns dos itens, já que eu tenho apenas 10 minutos para expor, daquilo que significa a reforma curricular. Obrigado, professor Fernando Almeida. Aproveitando que nós temos aqui uma professora de ensino fundamental 1, que é a Cíntia Gomes da Fontes, da EMEI Antônio Branco Lefebvre, queria saber da Cíntia como ela vê essa proposta de transição, suas considerações sobre isso. Eu achei que, primeiro eu queria agradecer o convite, em nome da EMEI Antônio Branco Lefebvre, e dizer que nós temos discutido bastante isso lá, as propostas do programa, e dando sugestões. Eu achei importante que a interdisciplinaridade não vai ser posta somente no 2º ciclo, pelo que eu entendi, né? Ela vai ser colocada ao longo de todos os 9 anos. E eu acho que é uma característica muito importante, porque a interdisciplinaridade ela vem sendo debatida no Brasil
desde os anos 70, porém a gente percebe ainda que em sala de aula essa questão ainda gera muitas dúvidas, né? Então os professores sabem da importância de se trabalhar a interdisciplinaridade, de não compartimentar o saber, né, em tantas disciplinas diferentes que não se conversam, mas não sabem como fazer isso, né? E trabalhar também com projetos, né, no sentido de projetos de vida dos alunos, de resolver questões sociais, né, a partir do conhecimento que se constrói em sala de aula, também é uma perspectiva muito interessante que a gente tem gostado bastante, né? O que a gente tem se perguntado é como isso vai se dar, se já tem algo previsto no sentido, se seria um material que pudesse esclarecer essas questões, algum curso de formação continuada para os professores, para realmente estar colocando isso numa relação teoria e prática que apareça, né, como um resultado efetivo, né? Queria saber também da professora Maristela dos Santos, coordenadora pedagógica da UF José Dias da Silveira, como tem sido visto no meio da sua comunidade escolar essa possibilidade de mudança, com essa transição? Nós tivemos a possibilidade na debutante de participar de uma reunião geral de todas as escolas, onde foi apresentado um programa para a DRE, né, as escolas da DRE, e discutimos isso internamente, o documento interno, né? A interdisciplinaridade é muito bem-vinda, a escola, inclusive, já tem tentado trabalhar dessa forma, com muita dificuldade, mas em alguns momentos ela acontece. Mas ter essa perspectiva curricular colocada como forma de organização do trabalho já é bastante positivo, né? A gente só quer saber como que a gente só pode garantir, na verdade, essa articulação das disciplinas e o trabalho interdisciplinar se a gente garantir o trabalho coletivo dos professores. O trabalho coletivo é fundamental. Então, ou a gente garante, ou o espaço, o projeto fica comprometido, o curricular fica comprometido nesse sentido. Então, eu gostaria de saber como é que vai ficar o trabalho, o horário coletivo e a participação dos professores. Professor Fernando, suas considerações, por favor. Seria interessante já ir esclarecendo algumas coisas. Por exemplo, a interdisciplinaridade, que é uma luta do educador, principalmente, mas do cientista em geral, ela é algo que ainda não está totalmente clara para a comunidade científica e para a comunidade do educador. A interdisciplinaridade muitas vezes é entendida como um pouquinho de cada disciplina, cada um fala um pouco, junta-se aquilo num caldeirão pedagógico, como se aquilo gerasse uma explosão do bem, imediatamente, não gera, porque o que precisa ser compreendido melhor é que as disciplinas não são superadas. Não é? Eu ouço sempre o nosso secretário, César Calegari, dizer que as disciplinas não foram inventadas pela escola. As disciplinas são uma tradição, principalmente da sociedade ocidental, de mais de 2.500 anos. E foi graças às disciplinas que a sociedade evoluiu no Ocidente como evoluiu. Não é? A ciência evoluiu como evoluiu. No entanto, hoje ela ficou tão fragmentada que, se ela não tiver elementos e zonas de diálogo, ela se perde no interior dos parcelamentos da disciplina e gera um caldo que os alunos são incapazes de assimilar, de entender o que é. Agora, o que é a interdisciplinaridade? Primeiro, o conceito precisa ficar um pouco mais claro para nós, e merece estudo, sem formação, esse processo virará apenas uma nomenclatura, virará um carimbo, agora com sabor interdisciplinar, mas não haverá a mudança de fato, de práticas interdisciplinares. E a organização do currículo como está feito, inclusive com a ideia de projetos, é no projeto um lugar importantíssimo para que interdisciplinaridade ocorra, porque é nele, com a intervenção social e com a leitura crítica da realidade, é que eu deverei acionar a ciência, a arte, a história, a geografia, a língua, a semiótica, etc., como elementos de compreensão do fenômeno humano. Então, nós temos um duplo desafio, vocês têm absoluta razão, o conceito e como que a gente viabiliza na